Tudo certo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Estamos ao vivo. Faça uma excelente noite. Como que vocês estão? Boa noite, Letícia, a Ângela, pessoal que está entrando no YouTube, pessoal que está assistindo pelo Facebook. Creio que a Vera vai estar assistindo lá no Facebook. Boa noite, Thalita. Vocês que estão ao vivo aqui, você que vai assistir essa live gravada, é só passar um pouquinho para frente. Nós estamos recebendo aqui todo mundo. Vamos lá. Gente, faça uma excelente noite. Eu sou Flávio Martins, estou terapeuta reprogramador mental. Eu ajudo as pessoas a se libertarem da fobia social, de traumas emocionais, da ansiedade e de medos. Vamos lá. Mas como que funciona, Flávio? Gente, é muito simples mesmo. Eu ajudo as pessoas a se libertarem de tudo isso que eu falei. Mas tem algo que vocês precisam entender. Sabe de uma coisa? A libertação está dentro de você mesmo. É isso aí. A chave da sua libertação é você. Como assim, Flávio? A única coisa que eu faço é ajudar as pessoas a mudarem a mente e a reprogramarem a sua mente. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. E está dentro de você. Todos nós nascemos com a mesma capacidade, a não ser por alguma variação genética de algo que a porcentagem é mínima. Mas todos nós nascemos com a mesma capacidade, com a mesma máquina, com o mesmo HD. Não é igual esses computadores que tem por aí, que você vai lá e eu quero tantos de megas de RAM, de HD, e põe isso, põe aquilo outro. Não, nós nascemos com a mesma configuração, com a mesma capacidade. Mas por que muitas das vezes algumas pessoas se diferenciam da outra? Por que na Terra, simplesmente somente 2% da Terra domina toda a riqueza que existe? Se todos nós nascemos com a mesma capacidade. O que acontece? O nosso cérebro, ele é dividido em duas partes, o consciente e o inconsciente. O consciente é o seu racional, o que você usa para conversar, para fazer contas, aquele que você usa a lógica, esse você consegue controlar. E o inconsciente, esse inconsciente é como se fosse o HD de um computador. Esse HD desse computador, as configurações dele, começa desde quando você está sendo gerado no ventre da sua mãe. Se ela sentiu alguma emoção forte, se ela teve algum trauma emocional, a sua configuração começa aí, quando você está sendo gerado. E esse inconsciente, ele é responsável por 95% das suas emoções, sensações. 95% das suas emoções e sensações. E ele você não consegue controlar. Tudo que você passou em toda a sua vida, tudo. Desde quando você nasceu, o que você viu seu pai e sua mãe fazendo, a maneira que eles te tratavam, tudo. Como você foi na escola, algum sentimento que você teve, está armazenado no seu inconsciente. Você que está assistindo essa live aí agora, encaminha ela, clica nesse aviãozinho que tem aí embaixo. Eu vou fazer isso agora aqui, ó. No Instagram. Tô mandando para 1, 2, 3, 4, 5. Manda você aí também. Clica nesse coraçãozinho. Manda foguinho, curte, faz o algoritmo entender que essa live pode mudar a vida de alguma pessoa. Eu costumo dizer que é nos simples gestos, nas simples coisas que estão a grande mudança. Então quando você nasce, o seu cérebro sai 0 km, ou às vezes quando você está sendo gerado. Depende se sua mãe teve algum trauma ou não, você já adquire essa configuração. Mas o que acontece? O que diferencia uma pessoa da outra? É o que você faz com essas configurações.
é que faz a grande diferença na sua vida. É fácil assim. É simples. É isso que determina onde você vai chegar, quem você vai ser no futuro. Você que está pelo Facebook, manda essa live para mais pessoas. É desse jeito que acontece. Como você tem mudado, como você tem vivido com esse sentimento que está aí te atrapalhando, mexendo com você, mudando a sua vida, tirando a sua paz? Como você tem lidado com ele? É isso que diferencia você das outras pessoas. É por isso que algumas pessoas conseguem algo a mais na vida. Mas espera aí, se alguém conseguiu, você também consegue. Porque você nasceu com a mesma capacidade que ele, ou que ela. Mas se ninguém conseguiu ainda, você vai ser a primeira pessoa a conseguir. Não tem desculpa para você não conseguir as coisas. E é essas configurações que te impede de ser... Tá todo mundo me ouvindo aí? Thalita? Então, é essas configurações que você recebe durante toda a sua vida, que impede você de ser quem você realmente nasceu para ser. E como que faz? É porque você não tem a instrução para lidar com na faculdade, a lidar com as emoções, a lidar com os sentimentos. Os nossos pais muitas das vezes não nos ensinam. Nós não temos isso, não vem de casa. Essas configurações entram na sua vida através dos 5 sentidos sensoriais. Vocês conhecem os 5 sentidos sensoriais? Fato, paladar, olfato, audição e visão. Vamos lá. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Tudo que você sente, tudo que você viveu, tudo que você cheirou, muitas das vezes alguma lembrança na sua cabeça, ela está ligada ao cheiro. Pensa bem aí, não tem aquela comida que a hora que você come ela... Boa noite, Sandrão. Na hora que você come ela, você lembra de alguém que marcou a sua vida? Principalmente da avó, do vô, de algum momento do passado. E essas situações ruins, quando elas, que acontecem no decorrer da sua vida, quando elas não são resolvidas, se tornam bloqueios emocionais. E esses bloqueios emocionais, eles vão, é como se fosse uma parede instalada no seu cérebro, na sua mente, que vão impedindo você de progredir, que vão impedindo você de crescer, que vão impedindo você de ter uma relação saudável com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Isso que impede. Impede você de assumir a sua identidade. Impede você de realizar os seus sonhos. Porque esses bloqueios, eles transformam a sua vida num ciclo vicioso. E aí você luta, trabalha, rala, faz de tudo para ter o melhor casamento, faz de tudo para educar os seus filhos, faz de tudo para ter uma vida financeira boa, faz de tudo, mas parece que você parece um carro atolado, só patina e não sai do lugar. É dessa forma que está acontecendo com você? Esses bloqueios emocionais, eles trazem grande prejuízo para a sua vida. Prejuízos que eu acabei de falar: emocional, material, espiritual, atrapalha o relacionamento conjugal, as finanças, atrapalha até o seu relacionamento com Deus. Esse tipo de bloqueio, ele é como se fosse algo que ele nasce, ele enraiza, porque ele é silencioso. Você não consegue discernir ele. É assim, esses bloqueios, tem bloqueios que você olhando para eles parece besteira. Parece besteira, você não vê diferença. Na vida dos outros você olha, não, isso é uma frescura. O problema é quando é na sua vida. Quando é na sua vida. Faz uma análise da sua vida. Rapidinho aí. Começa a pensar, a lembrar de tudo que você passou e o que você está passando.
Flávio, mas eu tenho uma vida material estabilizada, boa, eu ganho bem, eu tenho um bom salário, eu trabalho numa boa empresa, eu tenho uma empresa e eu tenho negócios de todas as formas. Minha vida material tá boa, mas e aí? Como é que tá o seu casamento? Como é que tá a sua relação com Deus? Como é que tá a sua relação com seus filhos? Como que tá a sua vida com você mesmo? Sua vida material tá beleza, mas e o resto? A vida, ela não é feita de uma área só, de um sentido só, de uma coisa só. Existe um ecossistema em volta disso. Existem pessoas à sua volta. Existem coisas que precisam ser analisadas. Ah, mas o meu relacionamento tá maravilhoso. Tá tudo certo, eu com a minha esposa. Mas eu volto a perguntar, e como que tá com seus filhos? E como que tá a sua vida material? E como que tá a sua vida espiritual? Então muitas das vezes um lado da sua vida tá bom, mas e os outros? Como que você que está me vendo aí no YouTube faz? Como que você que está me vendo no Facebook, no Instagram? Boa noite, Maria. Você que está assistindo aí, ó, se tiver alguma pergunta pode mandar, viu? E não esquece de apertar nesse aviãozinho, de clicar no like aí no YouTube. Vamos acelerar isso aí, gente. Nós precisamos ajudar as pessoas a transformarem as mentes. Porque você mudando a sua mentalidade, você consegue mudar todas as coisas na sua vida. Sem contar que esses bloqueios, eles trazem transtornos psicológicos na vida da pessoa. Esses bloqueios, eles também podem ser crenças limitantes que foram instaladas na sua cabeça. Mas que transtornos são esses, Flávio? Olha só, a fobia social é um, a depressão é outra, a ansiedade é outra, crises de pânico é outra. O medo é um bloqueio que acaba com a vida das pessoas. Porque o medo, além de tudo, dele trazer angústia, ele provoca ansiedade, ele movimenta as coisas no seu organismo, altera tudo, ele é atrativo. Você pode fazer uma análise na sua vida, que da maioria das coisas que você já teve medo na sua vida, aconteceu. Por quê? Porque o medo é atrativo, ele atrai. Como assim, Flávio? Se você tem medo de alguma coisa, você começa a gerar pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos geram sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos, como você sente, você vai começar a murmurar, você vai começar a reclamar de uma coisa, de outra, vai começar a gerar uma energia em volta de você negativa, um campo magnético. E esse campo magnético negativo não vai atrair coisa boa, ele vai atrair coisas ruins para a sua vida. Você está compreendendo o que eu estou te falando? Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido na sua vida? Todos os seres vivos carregam bloqueios, e não são poucos. Esse que vos fala era um dos seres mais bloqueados que existia na face da Terra. Um bloqueio de todo tipo na minha vida eu tinha. Só que o bloqueio é algo que você vai ter que ir lutando com ele por toda a sua vida, porque você desbloqueia de um lado, vai desbloqueando, vai desbloqueando, vai desbloqueando, e pode ser que aconteça alguma situação no meio da sua vida, no meio da trajetória, que vai te bloquear de novo, que vai acontecer algo e você tem que estar com a sua mente ligada para na mesma hora já entender o que aconteceu e desbloquear. É como se fosse o celular. Quando você pega seu celular, você compra ele, ele vem desbloqueado, certo? Você abre a tela, acessa, e aí a primeira coisa que você vai para ninguém mexer nele, você vai lá e mete uma senha no seu celular. Você bloqueou ele. E é assim que o seu cérebro faz. Por que ele cria esses bloqueios? Por que ele cria isso? Para te proteger. É um mecanismo de defesa do seu cérebro. Porque você passou por um constrangimento, você passou por um trauma, você passou por uma tristeza e aquilo te machucou. Automaticamente ele criou um bloqueio naquilo
para impedir que você passe por aquilo de novo. Só que esse bloqueio ele gera outras situações que também te prejudicam, até mais do que se você tivesse que enfrentar aquilo de novo. Esses bloqueios, eles aprisionam, é como se fosse uma prisão. Pensa bem, a pessoa que está aí com seus bloqueios, sem saber o que é, que tem uma fobia social, essa pessoa ela não sai de casa, essa pessoa ela não tem um convívio com os amigos, muitas das vezes já até perdeu o emprego. Eu volto a falar, esses dias eu vi um vídeo no YouTube de um homem com 49 anos de idade que não conseguia sair de casa. Ele não conseguia sair para trabalhar, ele não tinha amizades, ele vivia 24 horas trancado dentro de casa, só na tela do computador. Ele conseguiu dar uma entrevista para uma influencer. Eu vou achar essa entrevista, eu vou postar o link aqui no meu Instagram para vocês verem o que a fobia social fez na vida daquele homem. É uma judiação. E aí eu comecei a olhar a história daquele homem, você vê o tanto de bloqueios que ele tinha na vida dele. E esses bloqueios fez desencadear a fobia social, e a depressão, e a ansiedade, e a crise de pânico. Tá tudo ligado a esses bloqueios. Tudo ligado. Existem, eu vou trazer aqui uma lista de poucos bloqueios que existem na face. Só vamos falar um pouquinho assim, só vou falar os nomes. Só de você saber o nome dos bloqueios, você já vai entender alguma coisa, já vai virar uma chave na sua cabeça. Mas Flávio, como que vem esses bloqueios? Eu já expliquei no início da live por cima. O que acontece? Quando você nasce, você tem a sua vida normal, tranquila, mas acontecem coisas na sua vida que vai atrapalhar você. Uma tristeza, uma decepção, uma angústia, uma rejeição, um abandono, um abuso sexual, um pai, uma separação do pai e da mãe, o abandono dos pais. Muitas das vezes você que está me assistindo é filho ou filha adotiva. Isso traz bloqueios para a sua vida. Existem situações que você passou no seu passado, elas que criaram esses bloqueios, porque estas coisas não foram resolvidas. E quais são os tipos desse? E como que é? Quem que traz? Só quem pode bloquear outra pessoa é uma pessoa. Então esses bloqueios ele vêm pelas pessoas que têm autoridade sobre você. 80% dos bloqueios que acontecem na vida das pessoas, 80% é por causa do pai. Existe um ranking de 3 pessoas que mais bloqueiam pessoas na Terra. Quais são? O primeiro com 80% é o pai. Segundo vem a mãe. E em terceiro vem o professor. Essas 3 criaturas, pai, mãe, professor, são os que mais bloqueiam seres humanos na Terra. Por quê? Normalmente, esses bloqueios acontecem na sua infância e na sua adolescência. Na fase adulta é uma porcentagem muito pequena. Mas aquilo que você passou na sua infância e na sua adolescência foi o que gerou esses bloqueios na sua vida. Eu vou começar a falar aqui alguns bloqueios, tá? Eu fiz uma peneira, um apanhado, para você entender. Bloqueio de aprendizagem. Quem não tem bloqueio de aprendizagem? O que é o bloqueio de aprendizagem? O bloqueio de aprendizagem, eu não vou comentar sobre todos. Nós vamos fazer uma live depois só sobre bloqueios. O bloqueio de aprendizagem é aquela pessoa que tem dificuldade de aprender, dificuldade de ler, que trava na hora de fazer uma prova, que não consegue ler, e aquele conteúdo não entra na cabeça, não decora nada. Esse é o bloqueio de aprendizagem. Depois tem o bloqueio de autoimagem. O bloqueio de autoimagem prejudica muitas pessoas e às vezes você nem sabe que ele existe. Boa noite, Vera.
Como que é o bloqueio da autoimagem? É a forma que você se vê. Mas é a forma que você se vê construída pelas pessoas em que você confiou. A forma em que você se vê, que o seu pai falou que você era, que a sua mãe falou que você era, que o seu professor falou que você era. Muitas das vezes você foi constrangido e humilhado e falaram que você não era nada, que você era feio, que você era burro, que você foram te menosprezando, foram te menosprezando, foram te menosprezando, foram te atacando de um lado do outro. E essa é a forma que você se vê hoje. Muitas das vezes você coloca a roupa mais perfeita que existe e você se acha feio, você se acha feia. E aí? Você tem bloqueio de autoimagem. Outro bloqueio, bloqueio de criatividade. Olha aqui, ó. Faz todo sentido, Flávio. Meu pai entrou embriagado na escola quando eu era criança. Meus colegas riram e eu fiquei muito envergonhada. Olha só. Esses dias, uma pessoa me procurou. Esses dias não, algum tempo atrás já vai fazer mais de um ano quase. Esses dias uma pessoa me procurou para ajudar ela a se libertar. Ela não conseguia aprender a respeito desse bloqueio de aprendizagem. E aí, no meio da sessão, eu comecei a conversar com ela e fazendo pergunta e ela não lembrava o que era. Ela não lembrava o que era. Botei ela na linha do tempo dela e foi dali, foi daqui. Conseguimos descobrir o que era o bloqueio de aprendizagem dessa pessoa. Ela estava na escola, foram levá-la na escola, ela era adotiva e as pessoas que estavam criando ela, os pais adotivos, foram buscá-la na escola. Chegaram na porta da escola antes do horário e falaram assim para a professora: ó, essa aqui você pode reprovar, porque nós não vamos trazer ela mais na escola. Ela vai embora com nós pro sítio e você pode reprovar ela. Pronto. Aquilo ali criou um constrangimento na vida dela, uma humilhação. Ela não conseguia aprender mais as coisas. Ela lutava e não conseguia. Nós resolvemos aquilo ali naquela sessão. No outro dia, ela já estava lendo, aprendendo, aplicando e desenvolvendo. Ela estava trabalhando com uns produtos e ela precisava explicar daqueles produtos para os clientes e ela não conseguia. Olha só o que o bloqueio de aprendizagem estava fazendo com ela. Estava atrapalhando ela profissionalmente. E aí o que aconteceu? Em uma única sessão, nós conseguimos ressignificar aquilo na mente dela, na vida dela, no sentimento dela. E ela de uma hora para outra começou a desenvolver aquilo que ela não estava conseguindo desenvolver mais. Já o bloqueio de criatividade, que te impede de criar, que te impede de imaginar. Muitas das vezes você fala: eu tenho dificuldade de imaginar. Eu tenho dificuldade de criar as coisas. Ah, eu não sei, quando eu já era desde criança eu era desse jeito, eu não conseguia criar nada. Olha só, você é a imagem e semelhança do Deus vivo. O que Deus é? Ele é criador. Ele cria as coisas, ele criou tudo. Ele chama as coisas que não existem pelo nome e faz existir. E você é a imagem e semelhança dele e você não está conseguindo criar. Mas esse bloqueio de criatividade, ele tem tudo a ver com o pai. Se o seu pai nunca te pegou no colo, se o seu pai nunca te deu carinho, se o seu pai nunca te deu atenção, você vai ter bloqueio de criatividade. Complexo de inferioridade. Você nunca se sente à altura de alguém. Você sempre vai se sentir inferior. Tudo na vida dos outros é melhor, na sua nada dá certo. A grama do vizinho é mais verde do que a sua. Complexo de inferioridade. Se sente menos que todo mundo. Não vai para frente em nada. Aí também já vem o bloqueio de escassez. Esse é o principal bloqueio que atrapalha você prosperar. Bloqueio de escassez. Esse bloqueio pode ter acontecido na sua vida por você ter uma vida
financeira difícil na infância. Uma vida sofrida, por você ter passado necessidade. E aí você monta as coisas, muitas das vezes você cria os negócios, você tem criatividade, você tem uma autoimagem boa, você tem um desenvolvimento, beleza, mas as suas coisas financeiras não vão para frente. Você consegue muitas das vezes ganhar o dinheiro, mas se coloca para dentro na porta e ele esvazia pela janela. Bloqueio de escassez. Muitas das vezes você não teve uma vida tão difícil, mas seu papai, sua mamãe te ensinaram a ser escasso. Fazia você lamber a tampa da margarina, lamber a tampa do danoninho, reaproveitar muito as coisas, né? Passar roupa de um para o outro. Tudo isso vai gerando. São coisas simples, mas que fazem grandes estragos. Esses dias eu atendi, olha só, uma pessoa que ela tinha esse bloqueio de escassez. Por quê? Porque eles tiveram uma vida muito difícil. E ela morava numa região fria. E o que aconteceu? Quando ela foi para a escola, todos os amiguinhos chegou na escola e começaram a tirar o material da bolsa. E ela chegou simplesmente com um lápis e uma borracha. Aí a professora perguntou, cadê os seus materiais? Ela falou assim, meu papai está trabalhando, professora, não teve tempo de comprar ainda. Mas esses materiais nunca vieram. Já foi um constrangimento. Depois chegou a época do frio, ela só tinha um chinelo havaiana para ir para a escola. As amiguinhas, tudo de tênis. E ela de chinelo havaiana, com os pés gelados, tremendo de frio, mas não tinha como ir. E ela tinha vergonha de falar para a mãe e para o pai, com medo de deixar eles mais preocupados ainda por causa da situação que eles estavam passando. Gerou o bloqueio de escassez. E ela não conseguia, olha só, ela tem capacidade, ela tem tudo. Mas aí ela sonhava com alguma coisa, ela queria ter alguma coisa, mas se achava indigna. Não, eu não posso ter isso. Pra quê? Isso aí não precisa, tudo que eu tenho já tá bom. Bloqueio de escassez. Bloqueio de rejeição. Geralmente esse tá ligado mais a relacionamento com pai e com mãe. Abandono do marido. Esposo que abandona a esposa, abandona os filhos. Mãe que abandona o esposo, abandona os filhos. Pai e mãe que abandonam os filhos. Está relacionado a isso. Rejeição. Essa pessoa ela não vai ter um bom convívio social. Ela sempre vai pensar que as pessoas estão falando mal dela. Ela nunca vai confiar em ninguém. Ela vai ser sempre insegura com questão a relacionamento, a sociedade. Olha só algo que atrapalha muita gente prosperar, é a questão de sociedade. Eu sempre ouvi falar que sociedade não era bom. E a maioria desses multimilionários que tem na Terra tem várias coisas com sociedades com outras pessoas. Outro bloqueio que atrapalha muito a pessoa, bloqueio de religiosidade. Esse é um dos maiores bloqueios que existe, a religiosidade. A pessoa que é muito religiosa, ela acredita no homem, mas ela não procura na Bíblia para ver se está realmente certo aquilo que o homem está ensinando. Mandar um abraço para Maria Ângela. Deus abençoe você e sua família, Maria. Eleni lá do Pará está aqui com nós também. E aí, o que acontece? Você começa a prestar atenção só no homem. E aí o que o homem fala lá na frente vira a sua sina. Se falar que tem que ir assim, tem que ser assim, não pode fazer assim. Mas e lá na palavra está escrito como? O Senhor Jesus veio para a terra, ele era judeu e nunca pregou o judaísmo. Eu não estou aqui pregando contra ninguém, tá? Só estou falando aqui para você que você é livre para ser quem você é.
E não deixa uma religiosidade te prender e te aprisionar e impedir você de ser alguém na vida. Por causa da religiosidade, muitas pessoas não prosperam. Por quê? Tá lá e interpretam a palavra de forma absurda, que os ricos não vão para o céu. Quantas vezes você já ouviu falar que dinheiro é sujo? Que não precisa ter dinheiro? Que você tem que viver uma vida humilde, simples? Você que está assistindo aí, ó, a Ângela, a Maria fez um negócio legal. Printa a tela, posta no seu story, marca eu, que eu vou repostar aqui. E aí esse bloqueio de religiosidade impede você de ter uma relação boa, porque muitas das vezes você começa a interpretar errado até como tratar sua esposa. Quando fala lá que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo, que a mulher é submissa ao homem, aí o homem se acha no direito de fazer o que ele quiser. Ô Ângela, não é por nada não, mas você tá seguindo a pessoa certa, tá? Eu posso e eu vou te ajudar você a vencer os seus bloqueios. E acontece, o homem começa a tratar a mulher de uma forma que, não, mas está na Bíblia, eu sou o cabeça, a mulher submissa a mim, acabou. Mas o que quer dizer lá? Que o homem, ele é o cabeça, ele compara-se a ele a Cristo. E o que Cristo fez com a igreja? O que Cristo fez por mim? O que Cristo fez por você? Ele morreu pela igreja. Ele deu a vida para salvar a igreja. Então o homem ele tem que dar a vida pela esposa. Ele tem que fazer de tudo pela esposa dele. Ele tem que tratar ela com carinho, com amor, cuidar, zelar, como Cristo zela da igreja. Não ser carrasco dela. Não é tratar a mulher como uma escrava, como uma funcionária, mas com zelo, com amor. Outro bloqueio que atrapalha muito a vida de muita gente, o bloqueio sexual. Você que já sofreu um abuso, você que já vivenciou momentos catastróficos nessa parte, momentos exagerados nessa parte, que te constrangiu, já te bloqueou. Boa noite, Maria Cléris. Maria, nós vamos resolver esses bloqueios seu aí. Agora um bloqueio que 98% das pessoas carregam. O bloqueio de vitimismo. Esse bloqueio, ele é um bloqueio, vamos dizer assim, primário. Sabe onde originou esse bloqueio de vitimismo? Esse bloqueio do vitimismo originou lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Ali surgiu o bloqueio do vitimismo. E todos os bloqueios surgiram ali. Só existiu na Terra 2 homens desbloqueados totalmente. O primeiro foi Adão, até a hora que ele pecou. Ele era desbloqueado, desobedeceu a Deus, bloqueou. O segundo foi Jesus Cristo, o nosso Salvador. E esse bloqueio do vitimismo nasceu ali, quando o Senhor começou a andar no jardim e procurar Adão. Adão, cadê você? Senhor, tô aqui escondido porque eu estava nu, o Senhor apareceu. E aí eu me escondi porque eu fiquei com medo. Ali nasceu o medo. E ali nasceu o vitimismo. Adão, por acaso você comeu da fruta que eu te proibi que comesse? Comesse? Ele falou assim, ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu e eu comi. Aí a mulher, não, Senhor, foi a serpente que me enganou. O que é o vitimismo? Uma pessoa que não se responsabiliza por nada. Tudo que acontece na vida dela é culpa dos outros. Ah, eu tô assim porque a inflação, porque o governo fez isso, porque meu patrão é desse jeito, eu tô desse jeito porque minha mulher, porque meu pastor, porque meu amigo, porque... E nunca assume a culpa, nunca assume a responsabilidade dos erros, das consequências de tudo que acontece na vida. Sempre tem um culpado, mas ele nunca ela é culpada. Sempre é os outros. Ficou bem claro essa parte dos bloqueios?
Mas você já se imaginou podendo ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os seus filhos, poder ter um relacionamento melhor com seus filhos, poder ter uma vida mais saudável com seu esposo, uma vida financeira mais saudável, poder sair de casa? Muitas das vezes algum desses bloqueios te aprisionou aí dentro da sua casa. Poder ter um bom emprego, ganhar mais, fazer amigos novos. Uma coisa que faz você ir para frente no relacionamento amoroso, no seu emprego, na sua empresa, é criar novas conexões, é fazer novas amizades. E esses bloqueios estão te aprisionando aí, você não consegue sair de casa. Desde quando você se conhece por gente, o seu vínculo de pessoas é o mesmo. Faz uma análise aí. Quantos amigos novos você conquistou nesse ano agora, nesse começo de ano? Em 2022, quantos amigos novos você fez? Quantas pessoas novas você conheceu? A sua vida se resume em você e essa bolha que você tá é por causa dos bloqueios. Você precisa conhecer pessoas novas. Você precisa fazer conexões novas para sua chave da sua mente, para sua mente virar, para você mudar a sua mentalidade. Você já se pensou saindo da sua casa sem precisar ficar imaginando o que fulano está pensando de mim? Você já pensou você poder falar o que você quiser falar, desde que esteja debaixo da lei de Deus, sem pensar o que a outra pessoa vai falar e pensar a respeito daquilo que você pensa? Quantos pensamentos, quantos sonhos estão trancados aí dentro de você porque você ia falar e ficou com vergonha? Quantas opiniões você deixou de dar na sua empresa, no seu emprego, na sua sociedade? Quantas vezes você deixou a sua esposa, o seu esposo triste, dormir triste porque você não tinha coragem de falar aquilo que estava dentro de você? Você já pensou em resolver tudo isso aí? Mudar tudo isso que está acontecendo na sua vida? O que aconteceu no seu passado? Tudo que você viveu até o dia de hoje, tem como mudar? Não, não tem como mudar. Você não consegue mudar o seu passado. Você não pode mudar as pessoas que estão à sua volta. Manda essa live para mais gente. Clica nesse aviãozinho. Você que está no YouTube, compartilha. Você que está no Facebook, manda para cima. Você já pensou? Você não consegue mudar o seu esposo, você não consegue mudar a sua esposa, você não consegue mudar os seus filhos, você não consegue mudar o seu pastor, você não consegue mudar o padre, você não consegue mudar o presidente, você não consegue mudar quem está à sua volta. Você só pode mudar você mesmo. Mas Flávio, o que está acontecendo na minha vida, é por causa das coisas que eu vivi lá no passado. Como que faz se não tem jeito de eu mudar o passado? Você pode ressignificar e você pode mudar a forma que você vê, a forma que você viu até hoje o seu passado. Ressignificando ele, mudando o sentido da sua vida. Você não pode mudar o seu pai. Quanta gente, meu Deus, isso é um erro gravíssimo, que quer mudar o pai e a mãe. Não tente mudar o seu pai e sua mãe. Você tem que honrar e amar o seu pai e sua mãe. Honrar seu pai e sua mãe é aceitar eles da forma que eles são. Nossa, isso aqui dá um assunto para nós conversar a noite inteira a respeito de pai e de mãe. Não tente mudar o seu pai, não tente mudar a sua mãe. Flávio, mas eu estou cheio de bloqueios, estou cheio de crença limitante por conta de tudo que aconteceu na minha vida. Como que eu faço agora? Você tem que ressignificar isso. Mudar seu passado você não consegue. Você tem que dar outro sentido para sua vida. Quer começar a mudar? É um pensamento bem simples. Começa a pensar assim a partir de hoje. Tudo que você viveu, tudo que você viveu, tudo que você viveu serve de aprendizado e serve para você poder ajudar outras pessoas.
Se você começar a pensar dessa forma, já vai te ajudar bastante. Mas como que eu faço para me desbloquear? Primeira coisa, você tem que reconhecer que você tem um bloqueio. E reconhecer que esse bloqueio está te prejudicando. Que esse problema está te prejudicando. O segundo passo é querer realmente se libertar disso. Do fundo da sua alma, de todo o seu coração. O terceiro passo é você descobrir a origem desse bloqueio. Flávio, mas eu não consigo. Deixa eu te falar. É muito difícil. É uma porcentagem de pessoa muito pequena que consegue se desbloquear sozinho. Então tem o quarto passo, que é você buscar ajuda. De uma pessoa, de um profissional que possa te ajudar. E olha que eu vou falar algo pra você. Depois que você se desbloquear, você também consegue desbloquear e ajudar outras pessoas. Depois que você desbloquear e as pessoas verem a mudança na sua vida, elas vão querer mudar também. Porque você mudou, o seu marido vai querer mudar. Porque você mudou, o seu filho vai querer mudar. Porque você mudou, automaticamente as coisas em volta da sua vida vão querer mudar. Outra coisa que traz bloqueios é o ambiente que você vive. Vocês conseguiram compreender? Olha só aqui. Aqui só eu sou evangélica. Meus filhos não são. Eu quero por força que eles são evangélicos. Aí minha cabeça fica confusa e eu acabo sofrendo com isso. Olha só. A salvação, ela é independente. Pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva esposa. E os filhos, está escrito na palavra de Deus assim, que os filhos são herança do Senhor. Você foi presenteada como mãe para ter os seus filhos. Você tem que ensinar a eles os caminhos que eles devem andar. Quem vai decidir o caminho que ele vai andar é ele. Você não pode fazer isso por eles. Jamais. A salvação só depende deles. Então para de forçar. Faz a tua parte, continua orando. Jejua. Fala do caminho, mas não tenta nada à força. O Senhor, ele é muito educado. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei com ele. O Senhor não entra de qualquer maneira. Então, muda isso aí, que você vai ver que vai mudar até o relacionamento dos seus filhos com você. Tá? Muda isso. Salvação é independente. Esses bloqueios estão te atrapalhando. Está na hora de você virar a chave da sua vida. Me procura aqui, me manda mensagem no direct. Se você tiver coragem, de fazer uma live comigo. Flávio, eu quero fazer uma live com você. Nós vamos transformar essa live numa sessão. E eu vou ajudar você na live. Vou te aconselhar. Se você me permitir, a gente pode usar até algum método, alguma técnica na live para te ajudar. Me chama no direct, tá? Deus abençoe você, a sua família. Terça-feira que vem, às 20h20, nós vamos estar aqui de novo. Toda terça e toda sexta, às 20h20, horário de Brasília, tá? Pode mandar pergunta no direct, pode mandar pergunta, clica no link da bio, vai abrir uma conversa no WhatsApp. Você vai começar a conversar comigo. E juntos nós vamos se ajudar. Porque cada dia que passa eu aprendo mais com cada pessoa que aparece na minha vida. Deus abençoe você, a sua família. Tamo junto. Fica com Deus.